Dia 7 de setembro a gente comemora a independência do Brasil. Mas convenhamos, gente, independência do que exatamente? 2 pontos para a gente pensar. Primeiro, enquanto que em praticamente toda a América, as antigas colônias, quando elas ficavam independentes, elas se tornavam repúblicas e rompiam totalmente com o domínio dos reis, no Brasil, por outro lado, a gente teve independência, mas com a mesma família real governando. Isso é um dos casos únicos na história. Mesma família, mesma dinastia, continua a monarquia. Isso, inclusive, provocou muita desconfiança em 1822 dos vizinhos falantes do espanhol aqui na América. Ponto 2. Para Portugal reconhecer a independência do Brasil, o país teve que pagar para Portugal uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil contraiu um empréstimo com a Inglaterra, além de pagar indenizações particulares a Dom João VI, rei de Portugal e pai de Dom Pedro. Esse contexto é o do início da nossa dívida externa e que a gente paga até hoje. E que na verdade já foi paga, mas a gente paga os juros que vieram em cima dos juros infinitamente. Então vamos lá. A gente é mesmo independente? O que vocês acham? O que a gente comemora? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Me ajuda a pensar aqui nos comentários. Me segue aqui e lá na outra rede para ver mais conteúdos de história e cultura. E manda esse vídeo para quem talvez não parou para pensar no assunto. Um beijo. Ao invés de estar falando português, a gente poderia estar falando holandês. Porque sim, os holandeses também tentaram fazer uma colônia nesse território que hoje é o Brasil. Ao longo do 1600, os holandeses eles começaram a expandir o domínio aqui no nordeste do Brasil, mais especificamente em Pernambuco. Durante esse tempo, a gente tem o Maurício de Nassau, que era um holandês e que governava a região. O cara mandou fazer reformas, construiu pontes, trouxe artistas, cientistas pra cá. E, eventualmente, ele volta pra Holanda e deixou de investir dinheiro aqui na colônia. E essa foi a deixa para a famosa Batalha dos Guararapes, em que não só os colonos portugueses, mas também aliados negros e indígenas que receberam promessas de liberdade para unir forças aos portugueses para expulsar os holandeses do nosso território. E aí vejam que essa independência, com muitas aspas, ela aconteceu muito antes da independência de Portugal, que foi em 1822. Essa rendição dos holandeses aconteceu em 1654 e marcou uma fase bem importante da história do Brasil colonial. Agora tá rolando no MEP, o Museu do Estado do Pernambuco, uma exposição incrível sobre o tema. Dá para conferir muita coisa pelo site e essas fotos que eu tô mostrando aqui, elas estão todas lá. Mas é claro, e quem pode ir lá presencialmente não pode deixar de ir. Marca aqui nos comentários quem é que não pode perder. E pra fechar aqui, me conta, como é que seria um português com sotaque holandês? Todo mundo sabe, é claro, que o nome Brasil vem por causa dessa árvore, o pau-brasil. Mas vocês sabem por que a árvore tem esse nome? Os portugueses, quando eles chegaram nesse novo território aqui na América, eles viram muitas dessas árvores. E aí, à medida em que eles chegaram mais perto, eles viram que algumas tinham um tom, uma cor assim mais avermelhada. Aqui, um exemplar no Jardim Botânico do Rio, vocês conseguem ver isso. Cortando a árvore, eles viram isso. O centro dela extremamente avermelhado. Vermelho como a brasa. A brasa é o carvão quando está queimando e fica vermelho assim. Desde a Idade Média, a gente sabe de muitas árvores que eram parecidas e que produziam um corante vermelho e que era usado para tinturar roupas, tecidos de vermelho. Era algo muito caro. E aí os portugueses viram no pau-brasil, essa árvore de cor vermelha, vermelha como a brasa do fogo, uma verdadeira mina de ouro. Essa é a explicação mais comum dos cronistas portugueses ali do 1500, 1600. Era um produto tão caro que piratas, por exemplo, tentavam roubar esses carregamentos na época da exploração. E isso trouxe muito dinheiro para Portugal, foi bastante explorado e hoje em dia é uma árvore ameaçada de extinção. E aí talvez a nossa bandeira nunca seja vermelha, mas o nome... Bom, o nome é. Sabia disso? Me conta aqui nos comentários. Não sabia? Conta aqui também que eu gosto de ler. Me segue aqui e lá na outra rede para mais conteúdos de história e manda o vídeo para quem vai gostar de aprender. Um beijo. Toda festa patriótica é um pouco mentirosa. É fake. É forçado. E sabe por quê? Porque geralmente é a história contada pelos ricos. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. Esperem até o final. Exemplo 1. Dia 20 de setembro a gente comemora aqui no Rio Grande do Sul a Revolução, que não foi revolução, Farroupilha. Foi uma tentativa, quase 200 anos atrás, do Rio Grande do Sul de se separar do resto do Brasil. Não deu certo. A revolta foi reprimida. A gente continuou província. Mas a gente celebra como se tivéssemos ganhado. Uma revolta, um motim, que foi na verdade uma revolta de grandes fazendeiros, de grandes proprietários, de donos de escravos, que queriam mais poder e não conseguiram. E aí as pessoas fazem desfiles muito bonitos, por sinal, e falam em liberdade. Mas liberdade para quem? Para os donos de escravos pagar menos impostos? Exemplo 2. 7 de setembro a gente comemora a independência. Olhem o easter egg que tem nessa pintura aqui do Pedro Américo. Um camponês olha a famosa cena do grito da independência e não está entendendo nada. A sensação é de espanto. Por quê? Porque, é claro, nada mudou para os mais pobres com a independência, que foi, na real, só um acordo entre as elites. Exemplo 3. 15 de novembro a gente celebra a proclamação da República. Outra coisa que mudou muito pouco. Os militares vão para as ruas no Rio de Janeiro, apontam as armas para cima e avisam que a monarquia acabou.
E a população, os jornais, dizem que o povo ficou bestializado vendo aquilo, porque não entendiam nada. Insisto, mudou pouco para as pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Eu acho que antes da gente ir para as ruas, levantar bandeiras, estufar o peito, falar coisas bonitas, a gente precisa parar um pouco e pensar. Eu estou aqui comemorando o que, afinal? Ou melhor, quem? Tem tantas outras coisas que a gente precisa celebrar na nossa história que são tão bonitas e a gente celebra tão pouco. Eu já falei sobre isso aqui no perfil. Isso faz algum sentido para você? Sim ou não? Me conta aqui nos comentários que eu gosto de ler. Eu sempre aprendo muito com os comentários. Já me segue aqui e lá na outra rede para mais conteúdos de história. Beijo. O mínimo que você precisa saber sobre o que a gente comemora hoje, Proclamação da República. Primeira coisa, foi uma grande mudança, mas não tão grande como a gente gostaria de imaginar. 15 de novembro, gente, de 1889, aconteceu o nosso primeiro golpe militar. Sempre digo que é o primeiro de vários, porque teve muitos. Os militares, eles montam nos cavalos, vão às ruas e declaram o fim da monarquia. Ou seja, a família real que existia aqui ficava ali em torno do Dom Pedro II, imperador do Brasil, com a princesa Isabel, enfim. Essa família é obrigada a ir embora, é expulsa do Brasil. Eles abandonam o Palácio São Cristóvão e vão embora. Eles embarcam em um navio na madrugada do dia 17 e vão para a Europa, de onde eles vieram uns 80 anos antes. Só que assim, aqui no Brasil, estruturalmente, gente, para quem ficou, nada mudou. As pessoas que assistiram aquele desfile todo, aliás, do golpe, elas não entendiam nada do que estava acontecendo. Os poderosos, eles continuam no poder. E aí o Brasil, ele seguiu ainda por muito tempo um país rural, analfabeto, extremamente desigual. Só que o cargo máximo do chefe de Estado, ele não era mais passado de pai para filho, como na época do Império. Agora quem mandava era o presidente, era escolhido por meio do voto. E essa foi a grande mudança, da monarquia para a república. Só que detalhe, só votava quem sabia ler e escrever, o que era tipo 15% da população. E a grande questão que fica aqui é, eu não sei se a gente tem aí muitos heróis para celebrar, sabe? O que vocês acham? Vamos pensar. Conta aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Já me segue para mais conteúdos de história e cultura. Compartilha o vídeo para todo mundo aprender sobre isso. Beijo. Foram quase 5 milhões de pessoas que foram tiradas à força de onde elas viviam, foram jogadas para os navios para ser trazidas para o Brasil. E aí, pra gente não falar mais bobagem, nesse vídeo eu vou te dizer o mínimo que você precisa saber sobre a história da escravidão no Brasil. Ponto 1. Por mais, gente, que o tráfico de escravos não quisesse matar as pessoas negras no continente africano, afinal essas pessoas eram usadas para mão de obra aqui no Brasil, ainda assim, a gente teve aí um apagamento da cultura, das religiões, das línguas, das tradições africanas. E isso é uma forma de extermínio também. Então, não é errado falar em genocídio. 2. O Brasil, ele foi construído por pessoas escravizadas. Então todos os nossos ciclos econômicos, do açúcar, do ouro, do café, tudo isso mão de obra escravizada. Em outras palavras, toda a riqueza do país por séculos, a gente tem aí as mãos sujas de sangue. De certa forma, até hoje. Número 3. Depois da Lei Áurea, em que a escravidão aí ela foi oficialmente proibida, diferente do que a gente pode ter aprendido por aí, de que houve um final feliz, pelo contrário, agora ex-escravizados eles foram jogados à própria sorte. Os caras não tinham acesso a moradia digna, saúde básica, acesso mínimo à educação, trabalho formal. A gente vê aí como consequência um aumento das grandes periferias na cidade, aumento das favelas e, enfim. Isso nos leva ao último ponto. Ponto 4. A gente ainda colhe os frutos dessa tragédia humanitária até hoje. E diferente do que sugerem as teses por aí da fantasia e da mentira do racismo reverso, é a população negra que ainda tem os piores trabalhos, os salários mais baixos e o menor acesso à educação. Então, em resumo, gente, não tem como falar de Brasil sem fazer esse exercício de nós, enquanto brasileiros, a gente se sentar à frente do espelho e olhar para esse Brasil que por muito tempo foi jogado aí para baixo do tapete. Então, pensando nisso, eu quero indicar para vocês a trilogia Escravidão, do Laurentino Gomes. Hoje esse material aí, ele tá num box organizado pela Globo Livros. São 3 volumes divididos em ordem cronológica. É um material extenso, é muito bem feito. Todos os 3 volumes aí têm referências, várias imagens, ilustrações que ajudam, assim, gente, demais na leitura. Dito isso, marca aqui nos comentários quem vai dar o box de presente pra vocês. Eu já tenho o meu e olha só, é leitura obrigatória, tá? É lembrar pra nunca mais esquecer. Segue a gente aqui pra ver mais. Um beijo.